Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha. E tendo esta mensagem como base, eu queria pedir aqui alguns minutos da sua atenção. E tendo essa mensagem como base, que você pudesse fazer uma autoanálise, uma reflexão da sua própria vida e se perguntar qual tem sido a sua mentalidade. Se você tem tido a mente de Cristo, como a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, ou a mente de escravo. Por isso que eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, porque é tão fácil a gente apontar o dedo para os outros. É tão fácil a gente exercer o papel de juiz na vida das pessoas. É tão fácil a gente olhar para a falha dos outros. E por que é tão difícil a gente olhar para nossas próprias falhas? Por que é tão difícil a gente nos corrigir a nós mesmos? Por que é tão difícil a gente autoanalisar nós mesmos, em vez de olhar para o erro dos outros, a gente olhar para os nossos próprios erros? Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Só que é o suficiente para nós meditarmos, refletirmos, ou nos invasarmos na Bíblia Sagrada e fazer uma análise, uma reflexão do que somos, se escravo ou se livre. Eu vou dizer a você aqui, eu digo e em Cristo eu te testifico. Hoje, dentro das igrejas, inclusive no altar, há mais pessoas escravas do que pessoas que têm a mente de Cristo. Tendo essa mensagem como base. Percebe que Pedro estava no cárcere. Mas enquanto o apóstolo Pedro ele estava no cárcere, as autoridades que haviam lhe prendido, como os demais que apoiavam aquela prisão, eles estavam apostando na decapitação do apóstolo Pedro, que foi para isso que prenderam, para que ele fosse decapitado. Mas enquanto as autoridades, aqueles que apoiavam a prisão, acreditavam na decapitação do apóstolo Pedro, a igreja acreditava no poder da oração. A igreja poderia pensar como aqueles demais pensavam. Por esses demais que eu me refiro, estou falando daqueles que estavam no mundo. Porque a mente do mundo tem que ser uma, a do povo de Deus tem que ser outra. A mente do mundo é a mente de escravo, mas a mente do povo de Deus, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A igreja poderia pensar como o mundo, e quando eu digo isso, eu estou falando, a igreja poderia ter voltado um pouco no passado e dizer assim, Pedro está preso? Poderia, não pensou, mas poderia ter pensado, Pedro está preso, está pagando pelo que fez. Lá atrás, Pedro negou Jesus 3 vezes. Lá atrás, Pedro cortou a orelha do soldado, está pagando pelos erros. Poderia ter pensado, não pensou. A igreja podia pensar assim, quando Pedro negou Jesus, ele voltou a fazer o que fazia antes, levou muitas pessoas consigo. Está pagando pelo erro, andou errado lá atrás. A igreja poderia, tinha todos os motivos para pensar desta forma. Mas em nenhum momento a igreja pensou por esse lado. Porque pensar desta maneira no sentido de condenar, as autoridades, os que apoiavam a prisão já pensavam assim, porque essa é a mente de escravo. A mente do mundo, a mente de escravo, ela pensa em condenar. Mas a mente de Cristo, ela pensa na liberdade. A mente do escravo pensa na crucificação ou na decapitação. A mente de Cristo, ela pensa na salvação. E aqui era exatamente assim, enquanto as autoridades, os apoiadores que o apoiavam, pensavam na decapitação, a igreja estava em oração, intercedendo pelo apóstolo. Mesmo tendo todos os motivos para pensar como o mundo, a igreja pensava diferente. A igreja de Cristo não pode pensar como o mundo pensa. O mundo pensa de um jeito, a igreja de Cristo tem que pensar de outro. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero perguntar para você. Qual tem sido a sua mente? De escravo ou a mente de Cristo? Observe que no passado a igreja de Cristo aqui nos dá o exemplo que o irmão, quando ele erra, não que ele não tenha que ser repreendido como Jesus repreendia pelos erros, mas a gente não pode nunca condenar. A igreja tem todos os motivos e não condenou. Veja que mesmo quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco,
Jesus poderia ter condenado ele, ou ter deixado que alguém condenasse. Jesus repreendeu, mas foi aquela repreensão branda, a qual não levou ele a se perder. Repreendeu, trazendo Pedro para perto, para que Pedro não cometesse mais o mesmo erro. Hoje em dia, normalmente, as pessoas, quando alguém comete um erro, elas condenam. Elas apontam o dedo. Hoje em dia, muitas vezes, tem um pregador, um pastor, um bispo, que ele está no altar pregando, e tem alguém que está sentado em cima do altar ouvindo a mensagem dele. E o diabo sopra naquele que está ouvindo e diz assim: você é melhor que ele. Você era para estar ali no lugar dele. E aí aquele outro, aquele segundo pregador, dá ouvido a Satanás e começa a trabalhar para ver a queda do irmão, para assumir o lugar do irmão. O escravo não é livre coisa nenhuma. Porque quem tem a mente de Cristo, ora. Quem tem a mente de escravo, não ora. Quem tem a mente de escravo, condena. A mente de escravo condena, a mente de Cristo pensa em orar. A mente do escravo pensa na decapitação, na condenação. A mente de Cristo pensa na liberdade. Veja que enquanto os do mundo condenavam, os de Cristo estavam em oração. Porque os do mundo acreditavam na crucificação ou na decapitação. Mas os de Cristo acreditavam no poder da oração, no poder da intercessão. Eu quero perguntar a você, no que você acredita? Na decapitação, na condenação ou no poder da intercessão? No que você acredita? Na condenação ou na liberdade? Qual é a sua mente? A mente de Cristo ou a mente de escravo? A igreja aqui tinha todos os motivos do mundo. Queridos, é tão fácil a gente olhar para o erro das pessoas. É tão fácil a gente apontar o dedo. É tão fácil a gente enxergar o erro nas pessoas. Veja que aqui eles não olharam para o erro. Não olhou para a falha. Em vez de olhar para o erro, para a falha, condenar, eles entrou em oração. Eles intercedeu. Por quê? Porque eles não tinham mente de escravo. Eles eram livres em Cristo. Por isso estavam em oração. O mundo já estava condenando. Enquanto o mundo condenava, a igreja estava em oração por aquele que o mundo estava condenando. Enquanto o mundo queria decapitar o apóstolo Pedro, a igreja acreditava na intercessão. No que será que você acredita? No poder da intercessão ou na condenação? Qual é a tua mente? A mente de Cristo ou a mente de escravo? No que será que você acredita? A gente percebe que o mundo, muitos têm andado na contramão da palavra. Muitas pessoas, elas olham tanto para o erro dos outros, faz o papel de juiz. Enquanto alguém faz o papel de juiz, esquece de olhar para os seus próprios erros, para o seu próprio nariz. Enquanto alguém faz o papel de juiz, esquece de olhar para si mesmo. Enquanto eu olho para o erro dos outros, eu estou esquecendo de olhar para os meus próprios erros. Se os outros têm a falha deles, eu também tenho as minhas. Você tem a sua. Então nunca olhe para o erro dos outros. Nunca aponte o dedo para os outros. Nunca condene os outros, porque aqui a igreja tinha todo motivo para condenar. Mas enquanto o mundo condenava, a igreja estava em oração. Enquanto o mundo acreditava na crucificação, a igreja acreditava na intercessão. Enquanto o mundo pensava em condenar por ter a mente de escravo, a igreja que tinha a mente de Cristo orava acreditando na libertação. Eu só quero deixar essa reflexão no seu coração. No que você acredita? Na condenação ou na liberdade? O qual é a sua mente? A mente de escravo ou a mente de Cristo? Eu queria que você pensasse nisso. O mundo tem a mente de escravo. Nós, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Mas eu pergunto, qual é a sua mente? A de Cristo ou a de escravo? Ou no que você acredita? Na condenação ou no poder da intercessão? No que será que você acredita? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa espalhar este vídeo e que você que vai ouvir esta mensagem se pergunte no que você acredita e qual foi ou qual está sendo a sua mente. Se é a mente de Cristo ou se é a mente de escravo. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo.